Fala pessoal, Tassi Soares para mais um vídeo e hoje eu vou explicar para vocês como chegar nesse resultado final aqui dessa arte que eu fiz há pouco tempo para um cliente. É uma arte bem simples de fazer, bem rápida. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo para vocês entenderem como eu fiz e como é fácil e simples fazer uma arte assim que eu considero uma arte legal, né? Uma arte bonita. Geralmente eu gosto de usar modelos, pessoas nas minhas artes, porque eu acho que deixa com um aspecto assim de arte mais profissional. Porque a gente já está acostumado, por exemplo, com empresas grandes como a Vivo, com empresas de telefone, empresas de refrigerante, elas costumam usar pessoas, né, para humanizar. Então já ficou assim no nosso subconsciente que quando tem assim um modelo, uma pessoa que é cativa, a arte acaba ficando um pouco mais sofisticada. Provavelmente ela não vai ficar idêntica, mas eu vou usar os mesmos elementos e vou mostrar todo o processo que eu fiz para chegar nesse resultado. Dei um tab aqui, né? Porque quando você pressiona o tab, você consegue dar uma olhada assim no geral o resultado do seu projeto. Então você pressiona Tab de novo e aí a gente volta para a tela do Photoshop. Só mais uma observação que eu tô gravando aqui no lugar que tem muitos animais aqui do lado, então vocês vão ver passarinho, cachorro, mas não se apegue a isso não. Bom, antes de eu criar essa arte aqui, eu vou vir aqui em arquivo, né, no Photoshop e vou pedir para abrir um novo arquivo. Eu já tenho aqui o tamanho que eu vou utilizar? Não, não tem. Então vamos digitar aqui. A largura é 1080, vai ser para Story, só que eu vou dar uma dica nova aqui agora, que eu vou colocar para Story 1920, resolução 72, aqui o perfil de cor RGB ativo, e ok, vou clicar em criar. Vou puxar aqui as minhas linhas guias, que eu sempre trabalho com linha guias, vocês já sabem. E uma coisa que a gente está fazendo aqui agora para entregar para o cliente, até para agregar um pouco o nosso trabalho, é assim. Eu venho aqui e crio um retângulo que ele vai ter 1080, lógico, e o tamanho dele aqui, ó, da altura, eu vou colocar, da altura aqui, eu vou colocar 1350, né, 1350. E vou centralizar, vou puxar ele aqui com o meu Shift apertado, e aqui o Photoshop já me mostrou que ele está centralizado. E eu vou fazer uma linha guia aqui em cima e aqui embaixo, porque esse tamanho aqui é um tamanho que está usando muito agora em feed, né? Algumas pessoas usavam 1080 por 1080, mas já tem gente utilizando esse tamanho aí de 1350 por 1080 e fica muito legal, a gente está usando também no nosso Instagram, então é uma dica aí para vocês criar também nesse tamanho. Então a gente já deixa uma marcação ali, caso o cliente, porque tem clientes que aqui na Capton que pedem o Story, pede o feed 3x5, que é esse daí, e também pede o feed 1x1, que é o feed quadradinho. Então a gente faz uma arte três artes em uma, né? Na verdade, uma arte com 3 posições, 3 tamanhos. Aí aqui eu faço, vou excluir aqui o retângulo, que era só para eu fazer a marcação. E vou fazer aqui um 1080 por 1080, que é o 1x1. Você pode vir aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima para alinhar, você coloca para alinhar a tela. Aí você clica aqui para centralizar horizontal e centralizar também no meio do seu artboard. E pronto. Aí, como que a gente cria essa arte? Vou excluir aqui. Geralmente a gente está fazendo nesse 3x5, então o texto vem aqui. E para o Story, a gente não coloca muitas informações aqui, porque aqui geralmente é o perfil, né, do Instagram e aqui embaixo é onde a pessoa manda mensagem. Então a gente faz aqui no máximo até aqui.
Quando o cliente quer o 1080 por 1080, aí eu tento colocar as informações sempre aqui nesse quadradinho aqui, sem ultrapassar. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz nessa arte, eu criei aqui um retângulo, porque eu queria inserir as cores do cliente. Então, vamos criar aqui um retângulo preto mesmo. Fiz um retângulo preto, de fora a fora. E depois, com o meu Ctrl apertado, ou comando, eu vim aqui nessa alcinha aqui e puxei ele assim, ó. Puxei para cima, para criar um ângulo. Acho que assim tá legal. E trouxe ele um pouquinho mais para baixo. O outro retângulo eu fiz aqui com a minha caneta mesmo. Eu cliquei aqui embaixo, um pontinho, vim até aqui em cima, não tem problema se passar um pouco do preto. Vim aqui para baixo, eu fiz no olho, mas vocês podem fazer de outra forma também. E fechei aqui com a minha caneta. Ai, deu um erro aqui que criou junto. Espera aí, vou criar uma nova camada aqui e fazer de novo. Então, vim aqui, um pouquinho torto, vou jogar aqui um pouquinho mais para cima. Criou como demarcação, eu vou pedir aqui para criar uma forma. Vou apertar aqui em cima, pronto. Aí eu joguei um verde, vamos puxar aqui a cor do cliente. É um verdinho aqui, conta-gota. Então, vim aqui e joguei esse verde. E aqui eu joguei um azul. Então, aqui nós temos a base aqui da nossa arte. E atrás eu coloquei a foto de uma cidade, que eu queria dar esse ar assim mais... uma coisa mais moderna. Então, eu venho aqui em colocar vinculado e já tá aberto aqui, ó, a minha pasta que tá aqui na minha área de trabalho, né? Então, tá aqui, Nova York. Eu fui lá no site unsplash.com, lá você pode baixar imagens sem direito autoral e você pode usar aí nos seus projetos de social media. Então, ela veio aqui como um objeto inteligente. Eu vou dar um Enter e vou jogar ela para trás, porque ela vai ficar no meu fundo. Aí eu vou dar um Ctrl T e vou aumentar ela um pouquinho. Eu não quero valorizar tanto a cidade, eu quero valorizar a questão de urbano, porque é um projeto para uma empresa de energia solar, então eu quero mostrar prédios, eu acho que fica legal. O cliente gostou, né, desse fundo, mas se ele não gostasse também, eu mudaria sem problema nenhum. Então, eu coloquei aqui o nosso fundo. Depois, eu trouxe para a nossa arte a foto do modelo. Eu vou abrir essa foto, eu não vou colocar, na verdade eu vou colocar ela aqui na nossa arte. Eu baixei essa imagem no FreePic, é uma imagem grátis, se eu não me engano. Se vocês quiserem procurar no FreePic, pode procurar. Se não for grátis, tem outras muito parecidas, muito similares, né? Como não é uma empresa tão séria, assim, é séria, mas também não é aquela coisa de que precisa botar um paletó, uma gravata. É uma empresa mais, né, light. Eu preferi colocar a foto de um rapaz mais jovem e tal, até porque o dono dessa empresa é jovem, e aí eu busquei essas características aí no meu modelo. Vou jogar ele aqui por cima, vou até dar uma olhada aqui. Ok, ele tá por trás do verde aqui. Então, ele veio como objeto inteligente. Eu preciso remover o fundo dele. Eu vou dar 2 cliques e agora eu vou fazer a edição aqui desse modelo. Eu vou aplicar uma máscara. Vou vir aqui na ferramenta de seleção e vou pedir para selecionar assunto. Se não, o seu Photoshop não tem essa ferramenta, você pode fazer uma seleção manual, você pode pegar a sua caneta e fazer todo o desenho, né, demarcar todo o modelo, refinar a sua seleção. Como a gente está trabalhando com o Photoshop 2021, ele tem essa ferramenta e até para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu vou utilizar o selecionar assunto e vou clicar em selecionar e mascarar, só para eu refinar um pouco da nossa seleção, porque nem sempre
ela fica perfeita. Então, eu venho aqui, ó, a orelha dele eu já vi que não ficou legal. Então, eu vou consertar. Vou vir aqui com a ferramenta de pincel e vou fazer aqui uma correção. O cabelo dele também eu vou pedir aqui para refinar o cabelo. Eu poderia muito bem vir aqui com a ferramenta de refinar, né, o pincel de refinar e ir passando pelo cabelo, mas como a gente também tem esse botão Photoshop 2021 Benção, eu vou clicar aqui e ele já faz todo esse refinamento para mim. E para mim tá ok. Bom, eu vou excluir o fundo, vou vir aqui em selecionar, vou inverter a seleção. Vou tirar esse cadeado aqui que eu preciso, né, deletar o fundo. Na verdade, vou manter o cadeado. Esqueci disso. Vou deixar na seleção que estava e vou mascarar. Pronto, vou dar um Ctrl S. Não é possível salvar esse documento? Às vezes acontece isso, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui. Vou dar um Shift, Comando C e vou copiar essa imagem e vou jogar ela aqui colando. Vou jogar ela aqui colando, ela vai vir enorme. Vou excluir essa daqui, que eu não vou usar, e vou converter para objeto inteligente. Às vezes eu faço isso quando o Photoshop não me ajuda. Então, vou botar aqui modelo e vou diminuir agora. Se você não entende muito aí do objeto inteligente, eu acredito que a gente já gravou um vídeo sobre, então procura aí, por aí na nossa área, para você entender um pouco melhor do uso do objeto inteligente. Bom, ele está aqui por trás do verde, então vou colocar ele aqui atrás do verdinho, da camada verde. Vou aumentar um pouquinho. Lembrando, né, que eu não vou colocar muitas informações nessa parte do story pela questão do perfil, né? Aqui fica o perfil da empresa, fica aquelas linhas, enviar, enfim. Mas uma pontinha do cabelo não tem problema, né? Até a testa, se quiser, não tem problema nenhum. Coloquei já o modelo aqui. Aqui eu vou ter informações de texto. Deixa eu olhar aqui. E aqui também, então eu tenho que ter um espaço aqui para colocar essas informações. E aqui embaixo entra um solicite orçamento. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou trazer para cá a nossa casa. Eu vou abrir, eu não vou colocar mais como objeto inteligente para não dar aquele problema que deu antes. Então eu venho aqui. Essa casa aqui, eu peguei ela também lá no FreePic. Se você não tem FreePic Premium, eu indico você entrar no Google mesmo. Eu já digitei lá antes de começar a gravar esse vídeo. Tem várias casinhas aí com esse painel solar de graça em 3D, muito bonitinhas. Só que eu quis trabalhar com essa porque ela tá com um tamanho legal. E agora a gente vai fazer a seleção também dessa casa. Essa casa vai ser complicada porque o fundo dela aqui é branco e ela também é branca. Então, é bem capaz de na hora de eu pedir para ele fazer a minha seleção de assunto, ele selecionar a casa. Vamos ver, ele só selecionou a casa. Faltou as árvores, né? Então eu venho aqui em ferramenta de seleção rápida e eu vou pedir para adicionar seleção. Então eu vou vir aqui, ó, vou aumentar aqui um pouquinho meu pincel. Vou botar ele um pouquinho maior. Vou botar uma rigidez um pouco maior também. E vou passar aqui bem devagar na árvore. Bom, não ficou das melhores seleções. Eu vou pedir para mascarar.
e vou fazer os ajustes aqui nas folhas das árvores, né? É a mesma ferramenta aqui de refinar e eu vou passar como se fosse um cabelo. Pronto, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl J, e aí eu já posso excluir esse aqui. Eu vou ligar aqui uma cor sólida por trás, pode até ser o verde mesmo, porque algumas partes eu vou ter que fazer manualmente. E aí eu vou usar a ferramenta de caneta. Venho aqui na minha ferramenta de caneta e deixo em demarcar e vou desenhar aqui, ó, essas partes que ficaram brancas. Não vou fazer com perfeição, tá? É só pra gente... Vou pedir para selecionar, ok, e vou dar um delete aqui em cima. Vou fazer aqui também. Lembrando que se o seu Photoshop não é o 2021, você pode fazer esse mesmo processo de demarcação com a caneta, clicar com o lado direito do mouse sobre a demarcação e vir aqui, ó, criar seleção. Dá um ok, deleta. É porque agora o Photoshop 2021 já está disponibilizando alguns botões mais rápidos, né? Para você não ter que ir clicar com o lado direito e perder todo o tempo aí da sua criação, até porque a gente perde muito tempo fazendo uma criação e às vezes o cliente não valoriza, né, esse tempo aí que a gente perdeu. Então tá aqui mais ou menos a nossa casa. Eu posso simplesmente arrastar ela para lá. Eu não gosto de arrastar, tem gente que arrasta. Eu clico aqui com o lado direito, duplico a camada e jogo para o arquivo que eu estou fazendo, que é esse aqui que eu nem renomeei ainda. Vou dar um ok e ele já vai estar lá. Já localizei ele aqui, vou botar casa e vou transformar em objeto inteligente. Vou jogar ele por cima e vou fazer esse efeito aqui de colocar ela bem menor que a pessoa, né? Aqui eu passei o refinamento um pouco mais para dentro e ficou com esse defeito aqui. Em outro momento, né, se fosse uma arte para o cliente, eu com certeza iria voltar e refazer isso aqui, porque eu não achei legal. Mas como é uma arte aqui só para a gente estudar, eu vou deixar assim mesmo. Então, vou diminuir aqui e vou fazer esse efeito aí de pessoa gigante, eu acho que fica muito legal. Onde eu tirei essa ideia? Na verdade, quando eu estava procurando, quando o cliente solicitou, né, uma arte, ele mandou até umas referências, bem assim, que eu não gostei, e eu fui atrás de algumas e eu vi algumas referências nesse estilo de arte, né, a pessoa maior, alguns elementos menores, assim, como se fosse um gigante, e não era muito nessa área e nesse segmento de energia solar. Mas eu achei que daria, que casaria, e aí eu resolvi fazer parecido. Aqui, na hora que eu baixei essa arte, eu vi que tinha uma sombra aqui, depois eu vou fazer uma sombrinha aqui nessa árvore, para ela não ficar tão falso, né? Bom, depois que eu fiz isso aqui, que eu coloquei, posicionei e tal, agora eu vou trabalhar um pouco com as cores, né, para os elementos conversarem entre si, né, que é a composição. Então, eu vou botar um tom mais azulado em tudo para que haja uma harmonia. Isso é legal, é sempre a gente fazer, porque eu vejo que às vezes as pessoas fazem essa montagem, mas não finaliza, não faz essa harmonização entre os elementos.
E não quer dizer que você vai pegar um filtro e jogar em cima de todos os elementos, não, porque vai continuar a mesma coisa. Você tem que ir aplicando o filtro ou a cor, a tonalização em cima de cada camada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é no nosso fundo aqui, eu vou colocar um tom mais azul. Eu fiz na outra arte, eu venho aqui, seleciono a camada que eu quero jogar, né, por cima, venho aqui em cor sólida. E eu acho que eu joguei um azul mais assim, mais mortinho. E aí eu coloquei esse efeito de luz, acho que foi luz direta. Deixa eu mexer um pouco aqui. Isso. Agora você pode selecionar os dois, né? As duas camadas. Vou dar um Ctrl ou Comando G e vou colocar que aqui é meu fundo. Depois eu dei uma tonalização no modelo também. Essa arte foi muito rápida, tá? Não tem muito mistério, nem muitos efeitos. Eu venho aqui em ajustes e eu coloco um filtro. Deixa eu achar o filtro aqui, filtro de fotos. Vou escolher um tom mais azulado. Só que eu quero esse tom somente aqui no modelo. Bom, eu venho aqui em cima da camada e crio uma máscara de corte. E aí, esse efeito fica somente no modelo. Eu posso ajustar, ó, deixar ele bem azul, bem gelado, ou só um tomzinho para dizer que ele também tá aqui nesse contexto. A casa, eu acredito que eu não tenha feito nada nela, eu vou até dar uma olhada aqui, deixa eu fechar essas. Ah, tá, a casa eu deixei ela um pouco mais vibrante, então eu vou fazer isso nessa aqui também. Venho aqui em casa, ajustes e foi um contraste. Peço aqui, ó, aperto esse botãozinho aqui para aplicar o efeito somente na casa, que é a mesma coisa que vir aqui, clicar com o lado direito e criar a máscara de corte. É esse botão aqui. E aí eu vim aqui e dei um contraste, deixei ela mais vibrante. Vou colocar outro efeito sobre a casa, que é a parte de saturação, né? Clico aqui, também clico aqui para aplicar sobre a camada casa e vou dar uma saturadinha nela, ó. Vou puxar no máximo, ela tá aqui, eu vou deixar ela mais verdinha. Mais verdinho aqui, mais azul aqui, ó. Vou desligar e vocês vão ver a diferença. Vou criar aqui também um grupo, selecionando com Shift pressionado da casa até matiz e saturação e dou um Ctrl G ou Comando G. E vou colocar aqui casa. Vou fechar aqui também o modelo. Vou deixar essa forma aqui, elemento. Eu gosto de organizar minhas artes, porque às vezes eu tenho que passar essas artes para o cliente, às vezes a gente combina com o cliente de enviar a arte aberta, nem sempre, mas se ele pagar por isso, problema nenhum. Bom, depois eu tô achando que o fundo é isso mesmo. Depois eu fiz uma iluminação aqui atrás do modelo. Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse fundo. É isso mesmo. Que eu tô achando um pouco mais escuro. É, mais ou menos isso. Bom, depois eu fiz uma iluminaçãozinha por trás dele, não sei porquê, mas eu quis fazer. Eu fiz um elipse, né? Eu vou vir aqui no fundo, por cima dessa camada aqui de cor, e eu fiz um elipse. Acredito que tenha sido um elipse mais pro amarelinho. Alguma coisa assim.
Vim em filtro, desfoque gaussiano, converti em objeto inteligente e fiz aí um detalhe. Aí eu vim aqui e utilizei algum efeito desse aqui para dar uma clareada. Pode ser luz direta. Foi exatamente isso. Aí depois eu escrevi o texto, que é produza sua própria energia. Vamos escrever, ferramenta de texto, vou jogar aqui em cima. Produza sua, deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo. Produza sua no branco, para dar contraste. Dupliquei o texto e vim aqui embaixo, puxei para baixo. Acho que não foi tudo maiúsculo, não. Própria energia. Utilizei o mesmo tom de azul aqui de baixo, ou um azul mais claro, eu não me lembro muito bem. Deixei aqui o espaçamento entre as palavras um pouquinho mais próximo e aumentei. Se não estiver dando contraste na sua imagem, é sempre bom você trabalhar com cores que deem contraste, né? Leitura. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, é porque eu coloquei o texto sobre o céu. Eu tenho que abaixar um pouco mais a minha imagem de fundo. Então, eu vou aumentar aqui a imagem. Alguma coisa assim. Aumentei demais. Lembrando que não é o ideal. O ideal é sempre aumentar o objeto inteligente até o 100% dele aqui, porque senão ele começa a perder a característica, né? Ele começa a ficar granulado. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais do que 100%, só para a gente fazer essa arte, mas não é o ideal. Por isso que deu contraste. Então, eu vou colocar aqui de novo a cor, o azul. E aí depois eu fiz uma bola aqui, né, um círculo. Por trás, deixa eu fazer aqui um grupo de texto. Vou botar título. Por trás do modelo eu coloquei a elipse, que vai entrar com as outras informações. Deixa eu só ler o que é. Reduza até 95% da conta de energia. Então, eu escrevi aqui. Vamos lá. Reduza até... Era bem pequenininho aqui no canto. %. Esse 95% eu fiz ele 2 vezes e vou explicar por quê. 95%. Utilizei uma fonte bem, o Poppins mesmo, um pouquinho mais justa. Porque ele vai ficar por trás e pela frente do modelo. Nesse daqui, deixa eu jogar ele por cima primeiro para eu ver. Que eu quero dar destaque, né, que é 95% de energia.
Aí você pode selecionar a sua elipse e fazer aqui colocar a sua linha guia para ver onde que é o meio certinho. Aí você seleciona o 95 e a linha aqui ao meio, ou então seleciona, enfim. Não vou entrar muito em detalhe. Só que esse 95% preenchido vai ficar atrás do modelo, aqui atrás da camada do modelo. E eu vou criar um novo 95% por cima, vou transformar em forma. Tem gente que aplica efeito sobre o texto para não perder as características. Eu gosto de transformar em forma. Você faz da forma que você achar melhor. Eu transformo para forma, venho aqui na ferramenta de elipse e venho aqui ó, nas configurações e coloco a linha branca e tiro o preenchimento. E aqui eu vou colocar, sei lá, 3 pixels. E aí a gente tem esse efeito aí do texto só com traçado para não perder a leitura, né? Senão daria para ler que era 1%. Então, vou colocar aqui 95 traçado. E aqui eu coloco 95. 95 preenchido. E eu vou continuar aqui com o meu texto de baixo. Reduz até 95% da conta de energia. Aí, para dar um movimento na arte, eu coloquei ele com alinhamento para o lado direito. Foi mais ou menos isso. Vou tirar aqui a nossa linha guia. Vou levantar todo mundo. Aí, eu vou selecionar aqui, ó. Quero o reduza, o 95 e a conta de energia. Com o Ctrl apertado e o 95 traçado. E vou suspender aqui um pouquinho o texto, que eu achei que ficou muito para baixo. Beleza. Bom, depois disso eu fiz o CTA, né, para solicitar o orçamento, que é tipo um botão para ação. Então eu fiz aqui um retângulo, mais ou menos assim. Ele tá na cor verde, então não vou conseguir ver. Eu fiz um retângulo só com um traçado branco. Tirei aqui o preenchimento. Vou botar ele um pouquinho mais grosso, com 3 pixels também para acompanhar essa linha daqui. No Photoshop 2021 a gente tem essa opção aqui, ó, que quando você chega mais próximo de uma forma, você consegue ver esses pontinhos aqui para você arredondar os cantos. Então eu fiz redondinho. Vou puxar ele aqui um pouquinho para baixo. Lembrando que não deveria passar tanto aqui dessa linha de segurança, mas é só para a gente entender mais ou menos como que foi feito. E vou escrever aqui dentro do nosso botão, né, de CTA, solicite, tá verde. Vamos colocar aqui a cor branca. Solicite um orçamento. Colocar ele aqui no meio. Vou selecionar essas duas camadas e vou vir aqui na parte de alinhamento. Vou clicar aqui nos 3 botões de alinhamento e vou pedir para seleção. E aí eu vou clicar aqui e aqui. E aí ele alinhou o solicite orçamento, o texto, com o retângulo. Agora eu vou selecionar somente o solicite orçamento, vou dar um Ctrl T e vou diminuir aqui, para ele caber aqui dentro. Acho que esse botão ficou um pouco grande, vou diminuir ele um pouco. Eu tô com o Shift e o Alt apertado para fazer essa diminuição proporcional.
E o solicite orçamento eu vou tirar um pouco do peso também da letra, da fonte. Vou selecionar os dois novamente e alinhar. Você pode dar um espaçamento também, tipo, para dar um charme aí. E eu sempre alinho, porque sempre sai um pouco. Vamos analisar as duas artes agora. Deixa eu fechar isso aqui. Vem aqui em janela. Esqueci de algo. Essa daqui é a que eu tô fazendo e essa daqui é a final. Vamos lá, eu esqueci de fazer o tratamento aqui no nosso modelo. Vou voltar aqui para uma janela. Bom, voltei aqui e vou fazer o nosso tratamento aqui no modelo. Eu só botei filtro, mas eu esqueci de algo que eu sempre faço quando eu trabalho com imagem de pessoa, que é dar nitidez. A não ser que a arte não peça essa nitidez, né? Mas geralmente eu uso a aplicação de nitidez. Então, vem aqui em filtro, tornar nítido e aplicação de nitidez. Como é um objeto inteligente, se eu não gostar, eu volto atrás. Eu dou um zoom aí para ver como que vai ficar o resultado. Eu já gostei desse, eu já deixo o meu Photoshop mais ou menos na nitidez que eu sempre uso. Vou dar uma clareadinha também, que eu vi que lá eu dei uma clareada, então eu venho aqui em ajustes e vamos em exposição. Ele já tá aqui com uma máscara de corte. E vou clarear aqui um pouquinho. Vou tirar um pouquinho dessa saturação, que é outra coisa que eu particularmente gosto, é uma coisa pessoal. Venho aqui em ajustes, preto e branco. Aplico nele e aí eu tiro um pouco desse efeito aqui, ó, em opacidade. Eu acho que fica mais profissional. Mas se a arte pedir algo muito colorido, você obviamente vai usar um efeito mais colorido. Bom, na arte do meu cliente eu também coloquei a marca dele em outro espaço, até porque essa não foi a arte final, mas basicamente foi essa a arte. Vamos analisar. Ah, faltou outro detalhe. Eu fiz um círculo aqui atrás também. Isso foi só um floreio mesmo. Deixa eu só colocar aqui. CTA. E aqui, ó, atrás desse elipse, eu criei um outro elipse. Vim aqui na ferramenta de forma, coloquei o branquinho, 3 pixels, tirei a cor de preenchimento e movi com Ctrl T, movi assim um pouquinho, só para dar um charme mesmo. Algo assim. E esse foi o resultado final. Não é uma arte difícil de fazer e você consegue fazer isso com artes de qualquer segmento. Você pode fazer isso com arte de açaiteria, você pode fazer isso com arte de lanche, né? Jogar um fundo por trás, sei lá, do restaurante e botar um lanche assim pulando na tela, com um texto, com valor. Você pode colocar, você pode fazer uma arte de açaí, você pode fazer uma arte de, sei lá, inúmeras possibilidades. Eu posso trocar aqui esses elementos, o fundo, o texto, essa casa, botar um copo de milkshake e, enfim, você tem aí diversas opções que você pode fazer com esse estilo de arte e não é difícil de fazer e fica bonita. Bom, espero que vocês tenham conseguido pegar aí todos os passos que eu fiz, tudo que eu fiz, que vocês tentem. Se vocês fizerem uma arte parecida e quiserem marcar a gente lá no Instagram, pode marcar no @captainoficial e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!